Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Day One Start da Engenharia, um evento que eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas Costa e eu sou o criador aí da página da EIP Produção. Antes de começarmos com o evento, eu gostaria de agradecer aí a todos os convidados, a todos os apoiadores e a todos os patrocinadores que juntos estão fazendo desse evento ainda maior. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sino de notificação, assim você garante que vai receber todos os nossos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos logo para o evento. Olá, meu nome é Cristiane Pimentel, sou docente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Feira de Santana. Sou formada em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde fiz graduação, mestrado e doutorado. Minha vida profissional iniciou trabalhando nas indústrias, sempre no ramo metalúrgico do alumínio. Comecei como estagiária na Alumar, e logo depois tive a oportunidade de morar em 4 outros estados, sendo todos na área do ramo de alumínio, né? Fui uma das primeiras mulheres a trabalhar com engenharia de processo, diretamente com a área de produção, e tive a oportunidade também de passar por área de projetos e de qualidade. Logo depois, eu me apaixonei pela área de ensino, foi quando eu resolvi fazer tanto mestrado quanto doutorado, e aí prestar concurso para a universidade. Atualmente eu dou aula no curso de Engenharia de Produção e no bacharelado interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade aqui na UFRB. Ministro disciplinas como Gestão da Qualidade, Segurança do Trabalho, Metrologia e Sistema de Produção Enxuto. E uma das coisas que me fez me descobrir como engenheira foi na época do estágio. Infelizmente, durante minha graduação, eu não tive tanta oportunidade de trabalhar com empresa júnior, com alguns outros projetos, apenas com iniciação científica. E na época a iniciação científica era muito voltada a laboratório, onde não se percebia bem a atuação do engenheiro, por exemplo, numa indústria. E eu só fui ter contato com o pessoal da área industrial quando eu fui para o estágio. Tanto que o meu estágio foi bem rápido, foi apenas de 3 meses. Foi onde eu tive muita oportunidade, algumas curiosidades que eu trago durante esse período, que foi o que me fez despertar, né? Por exemplo, com uma semana de estágio, meu chefe pediu para eu acompanhar alguns visitantes na fábrica, e aí eram todos gringos. E aí eu tive que desenrolar o inglês mesmo, desenvolver minhas habilidades de falar em público, de conversar em outra língua, de desenvolver também meu conhecimento sobre a fabricação, que na época era fabricação de alumínio primário. E aí foi um dos primeiros testes que eu fui submetida e me fez despertar essa curiosidade e essa paixão pela área de engenharia. Logo depois, durante esse período do estágio, eu atuei um pouco com parte do assunto da minha graduação, que é desenvolvimento de materiais, mas também com desenvolvimento de produção. Desenvolvimento de produção que eu falo é análise de solução de problemas, aplicação e auditorias de normas ISO. Foi quando eu tive a oportunidade de ter contato com as primeiras implantações e auditorias feitas por órgãos externos na fábrica. E aí foi quando eu despertei um conhecimento e essa paixão que eu tenho pela área de engenharia de produção. E quando eu falo na paixão pela engenharia de produção, um dos itens que me faz trazer isso com um brilho no olhar muito grande é a área de qualidade, a área de sistema de produção enxuto. Na época, a fábrica estava implantando um sistema de produção, isso já faz um tempinho, né? Lá pelo final de 1999, para o início do ano 2000. E aí eu tive a curiosidade de me envolver e de começar a trabalhar com grupos de melhoria. E aí foi quando me fez despertar a importância que o engenheiro tem na solução de problemas, independente da formação que ele tenha. E do quanto é importante você saber lidar com pessoas, porque esse saber lidar com pessoas é o que vai fazer com que você tenha sucesso na sua comunicação, no seu lidar com problemas, no seu poder de negociação, no seu poder de convencimento.
E aí esse despertar do estágio, dessas situações que eu tive oportunidade de vivenciar, me trouxeram uma lição muito forte. O quanto que é importante a gente ser multidisciplinar. Porque apesar da minha formação ser engenharia de materiais, foi quando eu tive a oportunidade e a curiosidade de aprender novos assuntos, principalmente os que estão relacionados à engenharia de produção, como ferramentas da qualidade, como simulação, o que na época já se começava a falar, né? Como também conhecimento da produção em si, dos sistemas de produção, de montagem de máquina, de manutenção, de custos, ou seja, uma gama de conhecimentos que é o que formam o profissional. E quando a gente fala principalmente do quanto que é importante essa atuação do profissional, algumas curiosidades que eu também trago de situações, né? Não só do estágio, mas depois como vida profissional, algumas que eu passei ainda durante os 3 primeiros anos da minha formação, foi conhecer bastante gente, né? E aí eu tinha um grupo que a gente morava na época em São Luís e a gente costumava sair, era todo mundo de fora. E aí como a estagiária, né, queria chamar atenção e tal, e aí a gente queria formar grupos para estar saindo no final de semana, eu era sempre aquela pessoa que formava o grupo, na sexta-feira distribuía aqueles sextou, o que a gente vai fazer, e aí numa dessas, sem querer, eu copiei uma pessoa errada. E era alguém da diretoria de outro país. E aí, assim, a minha proatividade foi ir passar um e-mail em inglês para essa pessoa, dizendo que essa pessoa não estaria sendo envolvida mais, pedir desculpa, né? Mas são alguns cuidados que na vida profissional, quando a gente está iniciando, a gente não costuma atentar, ter aquele cuidado, né? E aí, esses cuidados especiais que a gente precisa ter quando a gente vai começar um estágio, começar como trainee ou participar de alguns processos seletivos são extremamente importantes. E aí, situações que também me trouxeram grande aprendizado foi expor minha opinião em momentos que realmente eu traria algo a acrescentar. Eu sempre busquei estudar independente da minha época da formação, até hoje eu estudo todos os dias, sempre estou lendo, né? E uma oportunidade que me expôs muito durante o estágio e que me fez com que o meu processo de contratação fosse mais rápido, eu sempre costumava ir nas reuniões de diretoria, análise crítica mensal daqueles resultados. E aí, numa dessas análises críticas, foi comentado sobre uma análise de simulação, uma análise termográfica numa situação lá específica. E aí, como eu tinha participado do experimento, da parte prática, o que a gente chama na engenharia de ir até o Gemba, né? Isso me proporcionou ter um conhecimento a mais, não só da teoria, mas também da parte prática. E aí, nessa reunião, eu coloquei qual seria a minha posição. A decisão na época era comprar ou não um determinado equipamento ou alugar de uma empresa terceira. E aí eu coloquei a posição na experiência que eu tive no acompanhamento do pessoal durante a parte prática. E aí isso foi importante, não pelo fato da minha opinião, mas a forma como eu expus, o momento em que eu expus e o quanto que aquilo agregou de valor na decisão final que a diretoria precisava tomar em relação àquele equipamento. E aí a lição que eu trago em relação a esse ponto é você sempre se posicionar de uma forma que você possa colocar a sua contribuição da sua formação. E muitas vezes isso precisa ter um embasamento técnico. Um embasamento técnico como? Você lendo bastante, você conhecendo sua profissão. Você precisa ter uma visão global, mas ao mesmo tempo uma atuação local. Quando eu falo uma atuação local, é que você precisa ter um conhecimento técnico acerca daquilo, né? Vamos dizer um exemplo mais específico. Se você vai modificar um layout de uma determinada área para trabalhar, você precisa conhecer de alguns softwares relacionados a trabalhar com mudança de layout. Você precisa, às vezes, trabalhar com algo de simulação ou de programação. Isso mais agora, recentemente, né? Porque na minha época a gente não tinha tanta oportunidade. Outra oportunidade também, outro exemplo que eu trago da época, eu não tinha computadores em casa, por conta de ainda estar iniciando, a gente trabalhava com linguagem DOS, não tinha tanta oportunidade. E aí a primeira vez que eu fui trabalhar com o computador em si foi na fábrica.
E aí na fábrica foi quando eu comecei a desenvolver as habilidades com o teclado, né? Mas isso foi muito referente a um curso que eu fiz ainda na época de graduação, que hoje eu tenho certeza que ninguém faz mais, que é datilografia, né? Mas na época minha mãe, não faça, que a gente não sabe quando é que isso vai poder ser utilizado. Esse exemplo que eu trago é muito referente a gente ser proativo, ou seja, talvez se eu não tivesse me preparado, o curso de datilografia eu talvez não soubesse para que eu fosse usar, mas me auxiliou bastante ao uso do computador, ao uso daquelas teclas, que na época eu não tinha a menor ideia de como eu iria utilizar. E aí isso depois me ajudou em quê? Eu fui uma das responsáveis de transformar todos os documentos da fábrica, que antes eram em papel, em meio digital, para uma certificação ISO que a fábrica estava buscando. E aí, com essa habilidade, me ajudou bastante, em um mês, conseguir transformar toda aquela documentação para a forma eletrônica. E isso eu tô falando no início dos anos 2000, ou seja, uma época que a gente precisava ter a informação ainda mais de fácil acesso. E hoje, mais ainda, principalmente quando a gente fala de acesso à internet, de ter tudo disponível de uma forma fácil e de fácil entendimento também, tá? Fora isso, quando a gente fala assim em termos de erros e acertos, eu não considero erros, tá? E sim oportunidades de melhoria. Alguns acertos, muitos que eu tive ainda durante a graduação, primeiro foi me envolver com monitoria e iniciação científica. A iniciação científica me deu uma base muito boa em termos de leitura e em termos de criticidade. Outro aspecto também que logo no início da minha vida profissional, eu diria que foi um ponto bastante positivo, que foi eu fazer cursos relacionados a Six Sigma, porque esses cursos ainda naquela época, né, no início dos anos 2000, já estavam em alta e hoje eu diria que até básico, porque a gente trabalha com solução de problemas, e solução de problemas de uma forma ágil, né? Onde a gente trabalha hoje, por exemplo, um Six Sigma voltado a metodologias ágeis. E aí isso consegue ter um resultado muito mais rápido, seja daquele projeto que você está se envolvendo, ou da fábrica que você vai estar se envolvendo, você vai estar trabalhando ou estagiando, né, naquela área. E aí outras coisas também que me ajudaram bastante foi, por exemplo, naquela época eu tinha uma ânsia muito grande em atingir um cargo de direção, em ter um curso de pós-graduação rápido, e eu queria que isso tudo fosse pago pela empresa. Naquela época ainda se pagava para alguns profissionais de destaque. Eu tive alguns cursos, algumas coisas pela empresa, mas eu diria que o que me trouxe um ponto muito positivo, que aí foi o que me fez depois ter alguns cargos de gestão, seja de supervisão ou de gerência, foi investir na área comportamental. Ou seja, eu tinha aquela formação técnica, minha experiência técnica em produção de alumínio, em, às vezes, desenvolvimento de fornecedores, em desenvolvimento de auditorias ISO, mas eu precisava de uma formação em termos de gestão de pessoas. E aí eu resolvi fazer essa pós-graduação na época em que eu estava no cargo de gestão. E aí é um conselho que eu trago em termos de acertos que serviu para minha vida profissional e que eu daria para vocês, que é fazer um curso quando você sabe que vai fazer a aplicação prática dele. Porque se você não aplica, se você não tem aquele hábito de ver um pouco na teoria e depois aplicar, isso pode cair no esquecimento, mesmo que você anote, mesmo que você leia de novo. Muitos aprendizados são feitos no momento que você coloca em prática. Então foi uma coisa que me agregou muito, foi fazer as pós-graduações que eu tenho no momento que eu iria utilizar, seja em gestão de pessoas ou depois no momento de empreendedorismo, porque em determinado momento da minha vida profissional eu resolvi sair da indústria e trabalhar com consultoria. E aí durante esse período eu abri uma empresa, então foi tudo muito novo. Eu precisava aprender sobre como gerir uma empresa, como abrir uma empresa, como empreender, né? E aí isso tudo eu fui buscar através de um curso, mesmo sendo ainda no início, mas foi um aprendizado muito grande. E aí isso trouxe também possibilidades de trabalhar com outras universidades, o que acabou me trazendo de volta para pós-graduação. E aí, quando a gente fala um pouco de oportunidades de melhoria,
Alguns conselhos que eu traria na minha vida, por exemplo, talvez na minha época não existia tanta euforia para diretórios acadêmicos, empresas júnior, só aquelas pessoas que tinham uma vertente muito grande para um lado político, alguma coisa desse tipo, se envolvia, porque era um diretório para toda a universidade, não era por curso. E aí isso acabou, no meu caso, me prejudicando um pouco porque eu não me envolvi, né? Mas eu diria para hoje as pessoas estarem envolvidas com isso. Um outro ponto que isso eu não diria que me prejudicaria, mas ainda durante o período de pós-graduação, como eu já tinha uma vivência profissional, algumas coisas eu questionava bastante os professores, que tanto pode ser enxergado como oportunidade de melhoria, como também é um ponto forte, né? Depende muito da visão que você estiver tendo. Mas por que esse meu questionamento? Muitas vezes esse questionamento eu fazia porque por eles não terem a vivência prática, não dava uma visão diferenciada sobre determinado assunto teórico. E aí aquilo era se tornado como absoluto, sendo a principal verdade, e que na verdade eu discordava um pouco. Então, o conselho que eu trago é: se você discorda de algo, discorde, mas fale no momento apropriado. Não queira bater boca ou discutir muitas vezes com um professor, um chefe, no meio de uma reunião, no meio de uma situação em que você vai se sair prejudicado, né? Mas, por exemplo, no momento de uma avaliação de desempenho, no momento de uma reunião de equipe, você pode colocar aquilo como um ponto a ser trabalhado e não simplesmente bater de frente, porque se você bate de frente, aquilo pode te trazer uma visão diferenciada do seu trabalho. E aí, muitas vezes, as pessoas podem te enxergar de uma forma que não é a sua verdade, tá? Então, é um conselho que eu trago quando a gente fala de experiências profissionais. Um outro ponto é a questão de... Muita gente, às vezes, me pergunta: e sobre mestrado e doutorado? Bom, no meu caso, eu só procurei fazer uma pós-graduação, que eu falo, um mestrado, quando eu já tinha uma certa vivência profissional. Eu considero isso como um ponto forte. Por quê? Porque eu já tinha essa maturidade para saber o que eu gostaria de fazer. Então, o conselho que eu dou para quem vai estar iniciando sua carreira profissional é: se você já tem certeza durante a graduação em que você quer aprofundar seu conhecimento, como no caso do mestrado e de um doutorado, ótimo, faça. Agora, se você não tem, vá primeiro para o mercado, teste várias possibilidades, veja o que você pode trabalhar, assuntos que você tem interesse, porque uma pós-graduação você vai precisar dedicar. Eu tentei fazer uma parte do mestrado ainda enquanto eu trabalhava na empresa, mas na época eu não consegui, porque eram em cidades diferentes, exigia uma dedicação de participação nas aulas, de leitura, que enquanto eu estava trabalhando na indústria eu não conseguia. Eu só consegui quando eu saí, fui trabalhar com a consultoria, onde eu fazia o meu horário, e aí eu conseguia negociar com os professores a questão da leitura, da entrega das atividades, e aí ficava mais fácil. Só precisava me organizar em relação às aulas que eram para assistir, né? Apesar do mestrado ser um tempo mais curto, de 2 anos, é importante você conhecer aquele assunto que você vai estar estudando e qual a aplicação prática, mesmo sabendo que muitas vezes é uma diretriz, uma área de pesquisa do seu orientador. Mas se você não souber, como é que você vai passar isso à frente, né? E isso vale mais ainda quando a gente fala no doutorado. Porque o doutorado é algo muito mais específico, que precisa de uma leitura muito mais aprofundada, uma dedicação muito mais exclusiva. Eu diria até que a minha escrita acadêmica, ela só conseguiu melhorar, e que ainda está melhorando muito, durante o doutorado e após o doutorado, né? Eu só consegui entender o que era metodologia científica quando eu fui pagar a disciplina durante o doutorado. Porque na graduação, os professores não costumavam incentivar essa escrita, essa metodologia, né? A gente escrever. E quando eu cheguei na área industrial, menos ainda. Apesar de que um outro ponto que eu traria como extremamente positivo durante o período que eu trabalhei
na área industrial foi nunca perder o contato com o pessoal de universidades e com o pessoal da área acadêmica. A acadêmica que eu falo são as associações que representam o seu ambiente profissional, né? Como, por exemplo, o CREA, a BENGE, no meu caso era a Associação Brasileira de Alumínio. Então eu sempre enviava trabalhos referentes aos projetos de melhoria, as modificações de processo que a gente trabalhava na empresa, para esses congressos. E isso me permitia ter um contato mais próximo com os acadêmicos, né? Só que com uma visão mais prática daquele assunto que era vivenciado por eles na teoria. E que depois eu pude interferir ou conversar de uma forma muito mais prospectiva com eles quando eu me tornei uma acadêmica, né? Uma docente na área que eu pudesse ter essa atuação mais próxima. E aí, fora essas escolhas, tanto positivas quanto negativas, né, que são as oportunidades de melhoria, alguns conselhos que eu trago para os discentes, não só discentes, mas profissionais que estão iniciando a sua carreira profissional, é você ter essa multidisciplinariedade, ou seja, você conhecer um pouquinho de cada coisa. Hoje, apesar de eu ser um engenheiro de materiais, eu gosto muito da área de biomateriais, que foi onde eu trabalhei com o meu doutorado. Eu tenho uma paixão muito grande quando se fala de engenharia de produção. E mais ainda pelo Lean. Por que pelo Lean? Foi onde eu comecei minha vivência profissional, foi onde me deu a oportunidade. Depois eu tive o prazer de escolher o Lean Healthcare, que é onde hoje eu tenho um projeto de pesquisa trabalhando e posso modificar os espaços, os ambientes onde eu atuo. Ou seja, eu trago isso hoje como uma filosofia de vida. É você amar o que você faz, é você transformar pessoas em profissionais. Então isso é extremamente gratificante. E isso a gente traz muito quando a gente desenvolve também habilidades comportamentais. Então, conselhos ainda, enquanto você está na universidade, se envolva com o máximo que você puder fora de sala de aula. O ambiente da universidade não é apenas sala de aula. Sala de aula é algo da sua formação. Então, se você se envolve com grupos estudantis, com diretório acadêmico, com associações, com projetos de pesquisa, projetos de extensão, monitoria, ou seja, é um ambiente muito vasto que hoje a universidade traz e que o aluno precisa aproveitar. Agora, claro, tem um fato que eu falo muito às minhas orientandas, que é você saber um limite, né? É bom você se envolver com muita coisa, é excelente. Mas você precisa fazer muito bem feito tudo o que você está fazendo e não deixar seu rendimento acadêmico cair, ou seja, suas notas caírem, né? Ficar perdendo disciplina, trancando disciplina. Não, isso não pode. Então, enquanto você está na sua graduação, seja o melhor possível, ou seja, tem aquela frase de jargão, né? Seja a sua melhor versão. Então, isso é extremamente importante, porque aí você vai ter experiências além da sala de aula. Você vai poder abordar e conversar, por exemplo, quando você for para um processo seletivo, sobre as experiências que você teve nos projetos acadêmicos, nos projetos de pesquisa, né? Com a relação com o seu professor, porque também não deixa de ser uma relação de chefia, de uma forma geral, que você vai ter dentro da empresa, né? Desenvolver também grupos que estejam ali trabalhando com você, um relacionamento interpessoal. Então, você vai ter experiências muito ricas a trabalhar tanto na parte técnica, que é o seu conhecimento da sua formação, quanto das habilidades comportamentais, que é o que a gente fala muito hoje das soft skills e das hard skills. E aí, algumas coisas que a gente traz muito, que é isso eu tô começando a trabalhar agora, né? Nos últimos 2 anos, quando eu passei a trabalhar como docente, que é você enxergar também seu eu como pessoa e que vocês podem passar a trabalhar enquanto estudantes. Vocês não precisam deixar para trabalhar isso apenas quando for profissional, né? Você visualizar a qualidade de vida é extremamente importante. Então, desenvolver mini hábitos, né? Por exemplo, alguns conselhos. Tem alguns escritores fantásticos, como o João J, Tiago Nigro, que trazem o quanto é importante, por exemplo, por que a Procris, eu no caso, acorda às 4h30 da manhã? Porque o dia vai, pra mim, ser muito mais produtivo. Eu vou conseguir fazer uma atividade física, me alimentar melhor, me planejar melhor,
Quando chegar às 8 da manhã, praticamente boa parte do dia para mim já passou, né? E aí eu consigo ter uma vida muito mais saudável, muito mais dedicada àquela paixão. E aí quando a gente é apaixonado realmente por um determinado assunto, independente do tempo que você dedica a ele, tanto faz de segunda, sexta, sábado, domingo, à noite, manhã, qualquer horário que você está satisfeita. Então esses mini hábitos são extremamente importantes serem desenvolvidos desde o momento que você já começa a sua graduação, porque quando você já vai para o mercado de trabalho, isso já vai te ajudar muito. É você saber, por exemplo, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Eu gosto de meditar, eu gosto de fazer um exercício físico, gosto de escutar música, gosto de ir ao cinema, gosto de namorar. Você pode fazer 1000 coisas, mas que isso te acrescente, né? Que isso te traga um momento de relaxamento para quando você for para sua área profissional, você consiga ficar 100% dedicado a ela, né? E para mim não existe uma separação, a Cris profissional e a Cris pessoal. Hoje eu enxergo tudo como uma pessoa só. Então é aquela pessoa que consegue desenvolver esses mini hábitos e ao mesmo tempo crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tanto que hoje eu me considero, eu não sou uma docente, eu me classifico como uma facilitadora do processo de aprendizado. Porque o meu papel principal hoje como servidora, e principalmente servidora pública, é desenvolver alunos, desenvolver pessoas que possam atuar no mercado de trabalho de uma forma mais amorosa, muito mais satisfatória, que você consiga se reconhecer, que você consiga se visualizar de uma forma muito mais pessoal e profissional. Uma outra dica também que eu dou é você desenvolver o hábito da leitura. A gente tem alguns livros aqui atrás, mas muitas vezes eu só consegui ter esse hábito muito pela falta de tempo, que na época da indústria eu não conseguia gerenciar muito bem meu tempo. Mas quando eu comecei a estudar para os concursos das federais, porque eu precisava entender o que cada autor falava, qual ponto de vista cada um trazia, né? E aí quando a gente traz isso é muito importante para a atuação do profissional. E aí essa atuação do profissional hoje, eu como facilitadora do processo de aprendizado na UFRB, meu agradecimento vai muito aos meus alunos. Hoje eu não seria a Cristiane que sou sem os meus orientandos, porque eu considero muito como uma troca de aprendizado. E alguns gestores marcaram muito minha vida profissional. Eu diria que Sérgio Matos, da Alcoa, que hoje está na Hydro, foi uma pessoa. Kleber Marinho também foi outra pessoa. Joel Câmara foi outra pessoa. Então eu faço questão de dizer os nomes de cada um, porque foram pessoas que num determinado momento foram muito duras, né? Tiveram uma posição durante minha vida profissional, mas que aquilo me acrescentou, seja como pessoa ou seja como profissional, né? E aí eu trago esses exemplos para todos vocês e um agradecimento muito grande ao pessoal da UFRB e aos meus alunos orientandos dos projetos de pesquisa Lean Healthcare, do projeto de extensão Princesas da Tecnologia no Recôncavo, e é um grupo que eu participei até um tempo atrás, que é o Women Engineer, específico da UFRB. Hoje eu trabalho com o I Nordeste Profissional, onde a gente desenvolve e incentiva mulheres que já são profissionais na área de engenharia. Então, são esses grupos que eu tenho muito a agradecer e agradecer a todos que fazem parte do meu dia a dia. Meu esposo, meus gatinhos, meus pais, a Deus, ou seja, ao meu ambiente, que hoje eu sou muito satisfeita e costumo construir isso de uma forma muito prazerosa. Até me engasguei, tá bom? Então, agradeço a todos a oportunidade, espero que esse vídeo vocês consigam captar mensagens do que é o Day One, do que é o dia do engenheiro, né? Capacitar um pouco da experiência dessa que a gente traz da vivência profissional, tá bom? E eu estou disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Grande abraço! Olá,
Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou o fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. So what is FlexSim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why FlexSim is the best solution for your business. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Felipe. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí o convite do Lucas. É um prazer muito grande estar participando desse evento aí, o Day One da Engenharia. Particularmente, eu estou aqui representando a minha engenharia favorita, que é aquela que eu escolhi como formação, que é a Engenharia de Produção. Vou me apresentar para vocês aí, uma apresentação rápida, tá? Contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Felipe Albano, né? Eu sou engenheiro de produção aí, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E eu estudei lá, então, no início dos anos 2000 ali, me formei e terminei a faculdade em 2005, né? Peguei o canudo, na verdade, no verão de 2006. Eu me formei com laurea acadêmica, então fui o primeiro aluno do curso de engenharia de produção, que era um curso relativamente novo na época, a ser laureado. Não sei se vocês conhecem ou como é na universidade de vocês, mas laurea acadêmica é uma distinção que a gente recebe, é um canudo a mais, né, por ter um desempenho acadêmico de alto nível, assim, de excelência, né? E depois, quando eu terminei a graduação, eu fui direto para a pós-graduação, então eu fiz mestrado também na mesma universidade, na engenharia de produção, e depois doutorado. Meu mestrado está mais associado com a área de indicadores de desempenho e gestão de desempenho de empresas. E meu doutorado, uma área um pouco mais técnica, também avaliação de desempenho, mas daí de laboratórios, usando comparações interlaboratoriais e ensaios de proficiência. Bom, minha atuação profissional atual, né, na verdade eu tenho um vínculo também com o pessoal da engenharia de produção, do site, enfim, do Lucas ali, através do Instagram, né, nos conhecemos por ali e eu escrevo também matérias para eles dentro do site. Atualmente eu sou gerente da qualidade de uma empresa chamada Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, uma empresa bem técnica que trabalha com avaliação de laboratórios, com base na norma 17.5. Também sou professor da Escola Politécnica da PUC, já faz mais de 10 anos que eu atuo lá como professor, mais focado na área de planejamento e qualidade. Também sou, faz 3 anos, fechando o 4º ano agora, coordenador da pós-graduação, né? Então nós temos uma pós-graduação de Lean Six Sigma, que é uma área fascinante aí da engenharia de produção, acho que eu desejo também de muitos estudantes se capacitar e se qualificar nessa área. Então lá nós formamos Black Belts. Também atuo em pesquisa, coordeno uma linha de pesquisa da PUC.
na parte de avaliação da conformidade, a gente escreve artigos, publica coisas científicas, né? Então a gente está vinculado com vários laboratórios da universidade também, enfim. Sou auditor das normas ISO 9001, sou Lead Assessor, né? Auditor líder. A empresa que eu trabalho tem um sistema certificado 9001, que é a minha responsabilidade. Sou auditor também da ISO 17025, faço avaliações em diferentes laboratórios usando essa norma como base. E também faço auditorias na ISO 17043, que é a norma associada com comparações interlaboratoriais, uma norma um pouco mais técnica. E também, hoje em dia, tenho me envolvido aí com a minha conta do Instagram, que é uma coisa que eu gosto bastante. Comecei a ingressar nessa parte mais para o ensino, para diversificar métodos de ensino. Às vezes faço alguns exercícios, faço revisão, mas ali é um lugar incrível para conhecer pessoas também, divulgar conteúdo, né, e compartilhar, que eu acho que é o grande lance e o grande sentido aí das redes sociais. E quando a gente pode compartilhar conteúdo de qualidade, melhor ainda, tá bom? Bom, conversando com o Lucas, então, e com a proposta, né, desse Day One, falar um pouquinho sobre a minha trajetória na engenharia, como é que eu cheguei onde eu estou hoje, né, e como que as coisas aconteceram para mim. Bom, como é que eu descobri que eu estava na profissão certa? Na verdade, pessoal, engenharia de produção, quando eu fiz vestibular, era uma coisa muito nova ainda. Então, ainda não estava muito sedimentada. Foi o primeiro ano que abriu o vestibular, quando eu fiz, foi no ano 2000, então já faz bastante tempo. E eu não fiz vestibular para engenharia de produção, eu fiz vestibular para engenharia civil. Meu pai é engenheiro civil, então já tinha uma certa facilidade, né, teve uma certa influência, né, tinha outros engenheiros também conhecidos, era uma profissão que estava em alta. E daí eu fiz vestibular lá, acabei passando, graças a Deus passei de primeira na Universidade Federal e comecei a cursar engenharia civil. Nesse meio tempo, eu fiz um intercâmbio. Eu morei em Londres, então eu já tinha estudado inglês mais ou menos uns 9, 10 anos aqui no Brasil. E daí, no primeiro ano ali da faculdade, antes de eu ingressar, eu fiz um intercâmbio. Eu fui para Londres, onde eu morei numa casa de família, e eu estudava inglês lá de manhã e de tarde. Então eu fui lá para aperfeiçoar meu inglês, antes de começar as aulas na faculdade. Foi uma experiência incrível, assim. Então, acho que foi o meu primeiro amadurecimento. Então, eu já entrei na faculdade, assim, um pouco bem mais maduro do que eu tinha saído do colégio, né? Tendo passado por essa experiência no exterior, que não só de tu evoluir muito inglês, mas tu se virava completamente sozinho, né? Sem nenhum parente, não tinha amigos lá, não tinha nada. E foi uma experiência ótima, tá? E daí, quando voltei, então, comecei engenharia civil ali, primeiro ano, o cara sempre se quebra um pouco, as disciplinas mais difíceis, cálculo, física, química, enfim. E daí eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu tô no lugar certo, né? A dúvida que eu acho que todos os estudantes têm, né? Não estava gostando muito das disciplinas, alguns professores eu não gostava, né? Daí eu conversava muito com meu pai sobre isso, ele dizia, não, espera um pouco, espera chegar nas disciplinas mais práticas, né? Onde tu vai ver mais em engenharia civil, especificamente, daí tu vai te interessar mais e tal. Bom, passou um ano, passou mais um semestre, 2 anos, eu não estou gostando, isso aqui não é para mim, não fecha com o meu perfil, né? Eu gostava muito de gestão, administração, essa parte de... Já me interessava um pouco pela área da qualidade, né? E daí comecei a olhar algumas coisas da engenharia de produção, só que eu ficava muito receoso, porque tem que fazer vestibular de novo, né? É super difícil de passar, né? Então, nessa mesma época, abriu 4 vagas para a gente poder fazer um processo de transferência interna. Então, essa transferência interna, se eu conseguisse fazer, né, tu era aprovado pelas notas e com mais uma entrevista dentro ali do setor de engenharia de produção, tu não precisava fazer vestibular de novo. Minha chance, né? Vamos ver se é para ser. Daí fui lá, fiz essa entrevista, né, processo seletivo, acabei passando, mudei de curso. Daí eu mudei de curso, caí na engenharia de produção, e daí, logo de cara, assim, no primeiro semestre, já fiz várias disciplinas práticas da engenharia de produção, e uma das que eu fiz foi uma disciplina de qualidade, que é a área que eu atuo hoje, profissionalmente e academicamente, e assim, meio que deu um clique, assim, eu vi, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, isso aqui tem aplicabilidade, isso aqui é o futuro, isso aqui tem grande campo de atuação, né? Então eu já comecei a me apaixonar assim pela profissão.
E uma das coisas que eu senti que mudou muito é que por eu estar gostando do que eu estava estudando, eu comecei a ir muito melhor na faculdade. E aconteceu uma coisa em engenharia de produção que foi incrível, assim, eu aprendi a aprender, né? E não só pela engenharia de produção, foi um momento meu, assim. Eu meio que desenvolvi um método meu, né? Eu comecei a entender, bom, o que eu preciso fazer para entender a matéria, para ir bem nas provas, para conseguir ter um desempenho legal, né? Eu consegui entender o que me fazia aprender. E daí eu comecei a aplicar isso forte na engenharia de produção, comecei a ter um desempenho acadêmico daí muito, muito, muito bom mesmo. Assim. Isso, obviamente, foi me motivando muito, né? Então, ia lá, estudava, tirava as notas super altas e tal, e fui me apaixonando pela profissão e ficou aquele negócio intenso, assim. E é uma coisa que eu sou apaixonado, assim. Engenharia de produção, hoje, para mim, eu não tenho a menor dúvida, assim, que eu escolhi a profissão certa. E daí, dentro da faculdade, passou ali uns 2 ou 3 semestres, eu comecei uma bolsa de pesquisa, né, falando com os professores, então, se tivesse alguma vaga, que eu não me importava de trabalhar sem ganhar e tal. Comecei uma bolsa trabalhando de graça para um professor que eu achava bacana, mais vinculado com ergonomia e qualidade. E daí, logo mesmo, trabalhando sem ganhar nada ali, fiquei 1, 2 meses, já surgiu uma oportunidade com esse professor, ele conseguiu uma bolsa, então, para me remunerar. E daí eu fiquei trabalhando mais ou menos 1 ano como bolsista dentro de um laboratório da universidade ali que fazia pesquisa nessas áreas de engenharia de produção. E daí por estar ali no laboratório com as pessoas, com os estudantes, né, tinha a empresa Júnior, que é a EPR Consultoria, uma das maiores e melhores empresas Júnior do país na área de engenharia de produção. É uma empresa incrível, assim, a EPR, talvez vocês conheçam. E a empresa Júnior, para mim, eu pude ingressar, então mais ou menos há uns 2 anos para me formar, e ingressei na gestão da empresa Júnior. Uma experiência maravilhosa, assim. Então, quem tiver a oportunidade, a empresa Júnior é um lugar que se desenvolve muito. Então, ali foi outro lugar que deu aquele clique, sabe? Todo lugar certo, é isso aí mesmo que eu quero, vamos lá, desperta o lado empreendedor também, o que é ótimo. Eu comecei na empresa Júnior na parte de RH, eu era o gerente de RH da empresa e mais ou menos uns 2 meses quando eu estava, o diretor executivo saiu e daí o pessoal me convidou para ficar como diretor executivo, que naquela época era o cargo mais alto da empresa Júnior. E daí eu fiquei meio assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o desafio? Tá, beleza, vamos lá. Daí eu peguei a gestão da empresa, fiquei quase o ano inteiro, foram acho que 9 ou 10 meses, então na EPR Consultoria normalmente a gestão é 1 ano, né, como diretor executivo, então eu visitava empresa, apresentava projeto, eu estava com os consultores júniores, né, todo mundo, né, então os colegas, e rolava amizade, era muito legal, então isso sem dúvida foi um ponto bem marcante. E depois, terminando a empresa Júnior, né, é o momento de sentir a falta, assim, bom, preciso ir para a indústria, preciso sentir a engenharia de produção ali acontecendo, o processo produtivo, indústria de transformação. E daí fiz várias seleções e fui aprovado em praticamente todas, assim, porque por ter essa experiência boa, a empresa Júnior, ter um currículo acadêmico com as notas super altas, assim, e ter uma certa desenvoltura de comunicação, eu acabava indo muito bem nos processos seletivos. E dentre os quais eu passei, eu escolhi trabalhar na Gerdau, que eu acho que é uma indústria que talvez vocês conheçam, é uma indústria gigantesca, uma empresa que trabalha com aço, né? Eu trabalhava na Aço Especiais Piratini, perto de Porto Alegre, que é onde eu moro aqui no Rio Grande do Sul, vocês já devem ter notado pelo meu sotaque, né? Então, esse estágio na indústria, eu comecei a atuar na área da qualidade, né? Então, assim, me envolvi com certificações da ISO-TS, na época, 16949, eles tinham 9001, tinham ganhado o PNQ, o Prêmio Nacional da Qualidade. Então, ali já começou a fortificar ainda mais minha paixão pela engenharia de produção. E depois, quando eu estava na Gerdau, ainda antes de me formar, não tinha ainda saído da faculdade, aconteceu de rolar uma oportunidade de um emprego nessa empresa que eu trabalho hoje, né? Então, um colega meu que foi morar no exterior, trabalhava lá, ele saiu e me indicou, né? Então, o networking da faculdade, as relações, elas são super importantes, né? E nessa indicação, eu acabei entrando na empresa, que é a Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul, então já empregado. Então, praticamente, meu último semestre de faculdade eu já estava empregado, né, de carteira assinada, ainda não como engenheiro. Mas quando eu me formei, então, mudaram meu contrato de trabalho, eu fui contratado como engenheiro mesmo, né, com todos os direitos e salário base e tudo mais, para trabalhar nessa empresa, que é a empresa que eu trabalho até hoje. E também de emprego, uma coisa que eu gostava muito, assim, era de estudar e ensinar. Eu tinha sentido isso. Meu pai é professor,
ele é engenheiro civil e professor universitário. Minha avó é professora, né? Então tem isso na veia, sabe? Então, o meu emprego de professor teve uma oportunidade. Eu quando me formei, depois, né, que eu contei para vocês, fui laureado, enfim, foi muito, muito legal. Eu ganhei 2 prêmios na formatura, laurea acadêmica e uma menção honrosa pelo melhor desempenho. E daí eu ingressei, eu fiz a prova, logo saí da graduação, fiz a prova, tipo, quase que colado ali para o mestrado. Fui aprovado em primeiro lugar. Quando eu passei no mestrado da Universidade Federal também, o meu empregador, né, nessa empresa disse: não, Felipe, vai lá, estuda, vale a pena. Então eles me liberavam também para fazer o mestrado. Então eu trabalhava como engenheiro empregado e estudava ao mesmo tempo, fazia mestrado, tinha algumas liberações do trabalho para continuar estudando, desde que, obviamente, minha pesquisa fosse aplicada na empresa que eu trabalho. E quando eu estava terminando o mestrado, surgiu uma oportunidade de uma das pessoas que foi minha banca no mestrado, estava saindo da PUC e indo para a URGS, uma professora, e ela falou assim: bah, Felipe, tu tem perfil para as disciplinas que eu ensino, né? Tu não queres tentar aqui na PUC, né? De repente tu ingressa como professor. Eu era hiper novo, assim. Então eu tinha, às vezes tinha vários alunos meus logo que eu ingressei que eram bem mais velhos que eu. Então eu comecei como professor universitário na PUC. Quando eu terminei o mestrado eu tinha 26 anos, né? Então eu era super jovem, que foi um desafio enorme, assim. Eu peguei aulas à noite, então eu trabalhava o dia inteiro, dava aulas à noite, né, e tinha encerrado o mestrado, porque, né, não teria como conciliar tudo. Daí foi como eu comecei como professor, que é uma coisa que eu adoro, assim. Dar aula para mim é um prazer incrível. Eu saio da aula cansado, porque eu trabalho de dia e dou aula de noite, mas feliz, né? Gosto muito de dar aulas. Mais algumas coisas, né? Escolhas certas, né? Como é que eu percebi que as minhas escolhas que foram certas como engenheiro de produção, quais que não foram certas, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas, escolhas certas, estudar, né? Eu sempre fui muito estudioso, muito dedicado, e eu consegui aprender cedo a descobrir o que me faz aprender, né? Então, de ter um método de estudo, de conseguir fixar bem conteúdo, né? Eu consegui descobrir isso logo, aprender isso logo. E escolha certa, então, no meu ponto de vista, foi ter emendado o mestrado, porque às vezes a gente sai, pessoal, tá com gás, é jovem e tal, a melhor coisa é fazer direto, assim. Porque daí, às vezes tu, vou parar para pensar e tal, e quando vê tu não volta para estudar mais e tal, e o mercado hoje ele pede muito uma pós-graduação. Então, eu fico muito feliz, acho que foi uma escolha muito acertada de ter feito esse mestrado direto, né, da graduação. Acho que me qualificou muito, né? Principalmente pensamento crítico, noção de apresentação, de pesquisa e tudo mais. Depois que eu terminei o mestrado, demorei um pouco para voltar para o doutorado, esperei 2 anos, mas daí acabei retornando, fazendo doutorado, porque eu lido com pesquisa hoje, eu lido com área muito técnica de laboratórios, então para mim foi importante também. E por gostar e estar seguindo a carreira acadêmica, né? Ter grupo de pesquisa, publico bastante também artigos, então para mim foi importante fazer o doutorado. Foram mais 4 anos, então pensa só, 5 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado, né? Então realmente é uma dedicação bastante grande, 11 anos de formação, fora todos os outros cursos que eu fiz de extensão, intercâmbio, etc. E assim, o aprendizado em relação à profissão é que assim, por mais que eu tenha estudado, eu sempre tenho coisa nova para aprender. Agora que eu entrei nesse mundo digital, no Instagram e tal, de querer me digitalizar como professor, profissional, eu vejo que cada vez tem mais coisas. Então, assim, o aprendizado ele é infinito. Por mais que tu estude, nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter coisas novas para tu aprenderes, coisas para tu te qualificar. Tem áreas ainda que eu tenho lacuna de competência, que eu posso e preciso melhorar bastante, né? Então, assim, a engenharia ela é incrível porque ela abre 1000 possibilidades. Nesse contexto que eu estou comentando. E também algumas dicas minhas e sugestões do mercado. A gente está num momento particularmente difícil agora, né, pela questão da pandemia, agora em 2020. Mas, assim, a engenharia de produção, eu acho que ela tem uma grande vantagem, né? Eu vejo por outras engenharias também, engenharias que têm muita evasão, e a engenharia de produção ela só cresce, né? Ela é muito flexível, então eu acho que tem muitas possibilidades. Então, dicas. Avaliem e olhem bem para a área de serviços. O negócio é serviço, pessoal. Hoje em dia, óbvio que tem indústrias que são incríveis, indústrias de transformação, processo pesado e tudo mais,
mas tem muito mais possibilidade em serviços, né? Serviços aliados à tecnologia, né? Então, se a gente pensar em startups, empresas unicórnio, né, elas atuam no mercado forte de serviços, tá? Então, isso é uma dica que eu dou se vocês puderem focar ali. E também competências para resolver problemas, como, por exemplo, Lean Six Sigma, por exemplo, outros métodos que tu possa, talvez de uma forma mais ágil, resolver problemas, fazer melhorias. Isso nunca vai sair de moda. Isso é uma competência importante para todos os engenheiros, não é só para o cara que é engenheiro de produção, mas para o cara que é engenheiro civil, mecânico, mecatrônico, eletricista, químico, né? Então, essa área de solução de problemas é muito fértil, né? E também, no mundo atual, né, onde a gente gera dados o tempo todo, né? Se vocês puderem desenvolver habilidades para análise de dados, estatística, isso sempre vai ser relevante para uma empresa. Saber interpretar e analisar dados é uma coisa que não tem como não ser importante, tá? Então, eu creio que é isso, né? A minha apresentação aqui objetiva é mais no sentido de falar um pouco para vocês da minha atuação como engenheiro de produção, das coisas que eu gosto, de quando que me deu o clique, né, para a profissão. E eu sou engenheiro, meus alunos sabem, e as pessoas que trabalham comigo apaixonados, assim, por engenharia de produção, pela área que eu trabalho também, que é qualidade, eu gosto demais, assim. E é isso. Se puderem, me sigam lá no Instagram, @qualidadegestão, e a gente pode se conectar aí e ir trocando experiências, conteúdo, tá? E, de novo, reforço aí, meu muito obrigado pela oportunidade aí de poder estar falando um pouquinho da minha história e ajudando aí nessa iniciativa tão legal de motivar alunos, motivar estudantes, motivar profissionais, né? Para cada vez mais poder se qualificar e serem engenheiros aí que vão levar esse país cada vez mais para frente. Ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Fica o contato aí, caso vocês precisem falar comigo, tá certo? Obrigado. Você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia, meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. So what is FlexSim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why FlexSim is the best solution for your business. Eu sou o Rodrigo Ramos Martins,
ou só Rodrigo Ramos, ou ainda só Ramos, vai depender aí de onde tu me conhece, né? E eu queria dizer que é um prazer enorme estar participando desse evento. Iniciativa muito legal do Lucas de reunir vários profissionais da pesada aí que vão estar contando a sua experiência, né? E toda essa trajetória até ter aquela virada de chave para a engenharia, né? E acho que é de grande valor assim, a gente conhecer as decisões que fizeram com que cada um chegasse onde chegou, né? No ponto onde está hoje. Então isso é de grande aprendizado para a gente poder ter de referência e às vezes balizar as nossas decisões também, né? E aprender com o que deu errado, aprender com o que deu certo também. Então, para mim também vai ser muito bom eu poder depois assistir todos que estão aqui conversando nesse evento aí, né? E eu espero que vocês aproveitem muito também. Bom, eu sou aqui da região do litoral de Santa Catarina, sou da cidade de Itajaí. É uma cidade que talvez não seja tão conhecida, mas tem um porto aqui, então ela se torna conhecida por isso. Mas ela é vizinha à cidade de Balneário Camboriú, que talvez seja uma cidade um pouco mais conhecida no Brasil aí, né? Então, aqui eu sou natural de Balneário Camboriú, mas eu vivi a vida toda em Itajaí. Estudei aqui na região também. Já trabalhei fora, já morei fora, mas acabei voltando para Itajaí. Hoje estou bem estabelecido aqui. A terrinha é muito boa, a qualidade de vida é excepcional. Eu vou passar pela minha formação e o ponto onde eu estou hoje rapidamente, para depois a gente entrar nos detalhes das decisões e como a gente foi chegando, como eu fui chegando aqui e para a gente entender o turning point ali, o que virou, quando virou a chave para a engenharia, né? E foi muito legal quando eu recebi esse convite do Lucas, porque eu pensei, poxa, isso aqui é muito parecido com o que eu faço todo semestre. Porque uma das minhas ocupações, eu tenho 3 hoje. A primeira delas é de professor. Eu sou professor aqui na Universidade do Vale do Itajaí, na Univale, universidade comunitária aqui da região, bem antiga. Foi aqui onde eu fiz a engenharia e onde eu fiz o meu mestrado também. Eu sou formado em engenharia de produção e mestrado em computação aplicada. Então, esse é um papo que eu tenho, que eu vou ter aqui com vocês hoje, é exatamente a mesma conversa que eu tenho com os meus alunos todo início de semestre. Faço essa aula, eu chamo de aula 0, é aula inicial, onde eu faço uma pequena apresentação, faço algumas provocações para eles e para a gente se quebrar aquele gelo e se entender e conhecer um pouco um do outro, né? E também para a gente conversar um pouco sobre engenharia também, né? Sobre essa trajetória, sobre esse projeto de vida que é esse curso superior, né? A minha outra ocupação é de consultor empresarial, então, juntamente com outros professores da universidade, a gente atende empresas e, de maneira geral, para otimizar as operações. Um trabalho que está tomando bastante tempo agora, está começando a tomar bastante tempo também da minha carga horária, e é uma coisa que também está me dando bastante prazer assim, de fazer, né? E a terceira ocupação, eu também tenho uma startup na área de tecnologia para educação, chama-se Smart Fun. É uma startup que nasceu na universidade, ela nasceu lá na época onde eu estava fazendo minha conclusão de curso, nasceu dentro de um laboratório chamado Light, o Laboratório de Inovação Tecnológica para a Educação, e a gente desenvolvia um projeto, um robô de programar para crianças iniciarem o contato com programação de computador, lógica de programação, matemática, resolução de problemas. Então crianças ali com 3, 4 anos começam a programar com um robozinho, um brinquedo de programar, que é um robozinho. E a gente começou a desenvolver eu entrei no meio do projeto, na época, no laboratório, e esse projeto ele foi se desenvolvendo, e em 2018 nós inscrevemos ele no Sinapse, Prêmio Sinapse de Inovação, a gente foi um dos contemplados, e ele virou uma empresa. Então eu acabei me tornando sócio do meu orientador de mestrado, de mais um colega da faculdade, e agora esse projeto ele é tocado juntamente com a universidade, ele virou uma empresa, mas ele funciona lá dentro da universidade, e a gente começou a comercializar. Ele tem apenas um produto, essa empresa, que é esse robô, é o Hope, robô programável educacional. Então, esse projeto ele já está funcionando na Prefeitura de Balneário Camboriú, por exemplo. Então, ali todos os núcleos de educação infantil já são atendidas por esse brinquedo. A gente tem colégios em Porto Alegre também já utilizando e outros colégios e outras prefeituras também já em contato para conseguir implementar essa ferramenta. Então, ainda é uma startup, né? Ela tem um pouco desse DNA de universidade, né? Então, ela tem essa coisa mesclada. Então a gente desenvolve bastante pesquisa com a empresa, bastante artigo publicado, com
intuito de divulgar essa questão dos brinquedos de programar como ferramenta para desenvolver raciocínio lógico, resolução de problemas com crianças já, né? Desde lá do ensino infantil. Então, de maneira geral, essas são as 3 principais ocupações que eu tenho. Então, antes da gente de fato entrar lá naquele ponto onde virou a chave para a engenharia, eu preciso contar um pouquinho antes a minha vida acadêmica. E eu gosto de, quando eu estou em sala de aula, eu sempre pergunto e vou dando pistas para os alunos tentarem descobrir, né? Como aqui a gente não tem essa interação em tempo real, eu já vou falar para vocês, né? Então, a minha primeira formação, ela não foi em engenharia. Lá quando eu tinha 17 anos, saindo do colégio, né, que tinha que decidir uma profissão para seguir, eu não escolhi a engenharia naquela época, eu escolhi publicidade e propaganda. Sim, eu escolhi um curso de humanas para fazer, na minha primeira faculdade. Né? E eu sempre trago isso, foi muito proveitoso, fiz o curso com vontade, eu tive um sócio durante alguns anos numa agência, a gente fez vários trabalhos legais aqui na região, para a época, trabalhos que a gente inovou bastante no ramo de publicidade, que vocês imaginem que na época Itajaí deveria ter uns 140 mil habitantes, são pouquíssimas agências, a faculdade muito no início também, então a gente com a cabeça bem nova, bem jovem assim, a gente conseguiu inovar bastante aqui nessa área de publicidade, tanto na questão de criação como na questão de trazer novos fornecedores e tal. Então foi uma época muito legal, mas acabei não seguindo nisso. E eu gosto de trazer isso como uma reflexão pelo seguinte, primeira reflexão, eu escolhi publicidade e propaganda lá com 17 anos. Minha facilidade qual que era? Durante todo o meu tempo na vida escolar, minha facilidade foi sempre área de exatas. Eu sempre tive facilidade para matemática, química, física. Humanas, não que eu tivesse dificuldade lá no português, na história, não. Mas a minha facilidade, onde acontecia com mais tranquilidade, era na parte de exatas. E na hora de escolher o curso, eu acabei escolhendo publicidade. Eu não estava sabendo muito o que fazer. Tinha uns 2 amigos bem chegados meus que decidiram por publicidade. Eu fui pesquisar, porque naquela época a gente não usava o Google. Nessa época não tinha. Estava bem no comecinho da internet, então a gente usava o Guia do Estudante, que era um livro que tinha lá na biblioteca do colégio, e para ver o que cada profissão fazia, tal, qual que era a média salarial, aquela coisa toda. E publicidade me pareceu interessante, lendo o Guia do Estudante e conversando com esses meus amigos. Pois bem, fui fazer a publicidade. E a reflexão é o seguinte, imagine, né, gente, a gente tem que ir lá com 17 anos, a gente é adolescente, a gente tem que decidir qual vai ser a minha profissão para os próximos 30 anos. Pelo menos essa era a pegada da nossa geração, ou melhor, da geração dos meus pais. Né? A minha geração, anos 80, eu sou de 84, ela já eu já considero que é a transição disso. Né? A gente ainda quer um pouco da segurança do emprego, mas eu já estou pensando, não, eu não vou fazer isso aqui para a vida toda, é muito chato fazer a mesma coisa a vida toda. Né? Eu provavelmente vou querer mudar isso. E de fato, os meus amigos, a minha geração ali do colégio, boa parte dos meus colegas de terceirão, eles mudaram a profissão. Não foi a primeira faculdade que eles seguiram. Né? E pensem o peso que é, né? Um adolescente ele ter que decidir e acertar, não, eu vou escolher tal faculdade, aqui eu vou ser bem sucedido, vou trabalhar 30 anos na mesma empresa. Isso é coisa que os nossos pais faziam, né? A nossa geração e a geração de muitos que vão estar nos ouvindo agora e vendo, já é mais radical ainda, né? Tu realmente nem cogita trabalhar muito tempo na mesma coisa. Tu vai querer se desenvolver em outras áreas, tu vai querer fazer outros cursos, talvez outro curso superior já esteja na tua cabeça, não, vou fazer trabalhar um pouco, depois talvez fazer outro, né? Porque de fato o nosso tempo ele tá assim, né? As mudanças estão ocorrendo com muito mais velocidade, e não só as mudanças, mas o nosso perfil, a nossa maneira de pensar, ela também está mudando. A gente não está mais tão preocupado, né, com a segurança do emprego. Né? Claro, eu quero ter uma segurança, mas talvez esse não seja mais o foco. O foco está no propósito. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou doando o meu recurso mais importante, que é o tempo? Por que eu estou doando a minha energia para esse local? Estou trocando por um salário, ok. Mas é só o salário que eu estou vendo no momento de decidir onde eu vou trabalhar, qual a profissão que eu vou seguir? Muito provavelmente não é a maioria das pessoas, não está mais pensando assim, né? A gente está muito mais focado em, ok, vou dar o meu tempo, mas qual que é o propósito? Por que eu estou doando? Qual que é o produto final desse esforço que eu estou
que eu estou desempenhando nesse local, né? Então essa foi a primeira grande mudança que eu tive na forma de enxergar a relação profissional, né? A maneira como eu estava me dedicando para alguma causa. Se fazia sentido eu estar ali. Então a publicidade, depois aí de uns 4 anos, imagino, mais ou menos, 4 a 5 anos, começou a perder um pouco do sentido para mim. Eu não estava mais vendo sentido em despender toda aquela energia, levantar todo dia e fazer aquilo. Então, essa também é uma característica minha, né? Eu tenho muita questão de, se não faz sentido, cara, eu largo e vou atrás daquilo que está fazendo sentido para mim naquele momento. Não gosto de ficar ali só por uma questão de ir com a inércia, assim, sabe? Tá na inércia do negócio. Então, a publicidade começou a me desmotivar e, coincidentemente, na mesma época, eu tive um colega que começou a trabalhar numa corretora de valores imobiliários, uma corretora bem pequenininha na época, chamada XP Investimentos, que hoje vocês devem conhecer. Ele trabalhava lá e eu comecei a investir um dinheiro na bolsa na época, ali, tipo uns R$1.000, assim, para ver como é que funcionava o negócio. Aquela coisa de quase ninguém investia, então tinha pouquíssima informação, não tinha YouTube. Então eu tinha um amigo que era assessor de investimento na XP, então vamos lá, pega um 1.000 pila aí, vamos ver o que acontece. E eu comecei a me interessar por aquilo e até um dia que eu perguntei para ele, ô fulano, como é que faz para trabalhar nesse negócio aí, cara? Precisa ter um curso superior? Precisa fazer uma prova? Qual que é o que precisa? Qual que é o requisito? E ele, tu não tem um curso específico. Não precisa ser formado em alguma coisa X para exercer. Tu precisa fazer uma prova lá, é tipo um CRECI, assim, tem que ter uma autorização para poder operar e fazer assessoria de investimento. E daí eu falei, tá, beleza, e como é que funciona? Tá, não tem que fazer uma prova lá em São Paulo, na época fazia em São Paulo, era esporádico o que acontecia, hoje em dia é uma coisa super tranquila de fazer, toda hora tá acontecendo. E daí eu pedi os materiais para ele, que tinha um material de apostila, de simulado, coisa assim, e estudei no verão, foi um janeirão que eu peguei para estudar. Fiquei em janeiro estudando e a prova era em março, janeiro e fevereiro ali, uma parte de janeiro e fevereiro, né? E fui fazer a prova, consegui passar na prova. Aí tinha certificação, poderia trabalhar numa corretora. Aí fui fazer a entrevista que ele me indicou, que era numa filial em Joinville, cidade aqui norte, cidade bem industrial, aqui de Santa Catarina. E tinha uma corretora já bem grande lá, uma filial da XP bem grande. Então fui fazer a entrevista numa sexta-feira e fui contratado. Sexta-feira, não, beleza, tu pode começar segunda-feira. Aí aquele fim de semana, correria para ver onde é que eu vou ficar, fiquei em hotel umas 2 semanas e mudança, aquela coisa toda. Fui trabalhar na XP Investimentos. Ali eu posso dizer que foi, de fato, quando começou o bichinho da engenharia, estava me rondando e começou a fazer o seu trabalho. Né? Por quê? Quando eu fui para trabalhar na corretora, na mesa de operação, boa parte das pessoas que trabalhavam ali, a formação delas era em engenharia. Daí eu comecei a me perguntar, poxa, e assim, comecei a trabalhar numa área de exatas e me dei super bem assim, com o negócio. E comecei a pensar, poxa, eu sempre tive esse veio na minha cabeça, eu sempre tive essa facilidade com exatas, por que eu não fui fazer uma faculdade nas exatas? Por que eu fui fazer humanas, né? Aquilo não fazia sentido nenhum para mim naquela altura. Por que eu tinha feito aquela decisão lá 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, mais até, né? Uns 8 anos atrás. Bom, era aquele momento, né? Fazia parte do negócio. E o que acontecia é que naquele momento eu não era engenheiro, eu era publicitário trabalhando na mesa de operações de uma corretora. E aí o que aconteceu? Ali eu comecei a pensar, poxa, eu estava a fim de começar a fazer uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa nesse sentido. E comecei a pensar, poxa, será que eu vou fazer um mestrado? Eu teria que fazer alguma coisa voltado para finanças, para alguma coisa em exatas. E eu tinha aquela dúvida, pô, será que eu faço isso com o background de publicidade e tal? Será que não vai ficar uma coisa estranha? Decidi, não, vou arrumar minha vida acadêmica, vou começar o curso de engenharia, depois eu faço uma pós-graduação, vou seguindo a cartilha desde o início. Aí que eu tomei a decisão de fazer engenharia de produção. Então, a corretora ir para o mercado financeiro foi, sem a menor sombra de dúvidas, a força maior para virar essa chave. Para eu cair na minha real, na verdade, né, na minha realidade, que eu deveria ter feito engenharia e que não era tarde para iniciar, na verdade. Que eu poderia simplesmente começar. Eu estava com uns 26 anos, eu acho, nessa época, quando eu comecei a engenharia. Fiz engenharia com 26, 25 para 26, por aí. E entrei no curso de engenharia e daí nessa época eu entrei aqui em Itajaí porque eu já tinha vindo aqui para Itajaí para abrir o escritório da corretora aqui.
uma filial aqui na cidade de Itajaí. Então casou com isso, foi perfeito. Eu comecei a fazer o curso na Univale. E então, o segundo curso, gente, assim, foi sensacional. A gente fazer um curso superior um pouco mais velho, meus colegas tinham colegas que tinham 25 também, 22, mas eram menos. A maioria tinha 17, 18. Então, assim, como a gente encara um curso com uma idade um pouquinho mais avançada, eu aproveitei demais o meu curso. Eu queria ter feito aquele curso com 17, mas talvez eu não tivesse aproveitado tanto, da maneira como eu aproveitei com 25, 26, né, iniciando ali. Então, aproveitando no sentido porque a universidade ela não é só sala de aula. Sala de aula é 30% do curso. Tu ainda tem pesquisa, tem extensão, tem todo o envolto, o que envolve um curso superior numa universidade, que fez com que a minha experiência na parte acadêmica tenha sido sensacional. Assim. E a parte da corretora, ela começou, a parte de assessor de investimento, aquilo começou também a me desanimar um pouco, por vários motivos. E até um ponto que eu decidi encerrar minha carreira na parte de assessoria de investimentos e decidi me dedicar full time à faculdade, a terminar o curso. E nessa dedicação total incluía fazer uma coisa que eu não tinha feito na publicidade, eu tinha me arrependido demais. E dessa vez eu tinha decidido que eu não ia deixar de fazer esse troço, que chama-se intercâmbio. Galera, intercâmbio é uma das maiores oportunidades que tu pode fazer, principalmente se a tua universidade tem convênio com outras, ou não só a universidade no curso superior, mas tu estás fazendo ali uma pós-graduação, uma MBA, se tu tens oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. É uma experiência que eu posso adjetivar da maneira que eu quiser aqui, não vai transmitir a importância e o peso que aquilo vai te dar na tua vida pessoal e na tua carreira também, né? Então, nessa época, quando eu saí da corretora, me dediquei à facul, ao curso de engenharia e me inscrevi para o programa de intercâmbio da universidade. Fui para onde? Eu fui para a Coreia do Sul. Eu morei na Coreia do Sul um semestre, em Seul. Fui para uma faculdade lá de engenharia, curso bem antigo. Uma universidade sensacional, Hanyang University, se vocês quiserem pesquisar aí depois. Então, é uma faculdade, ela tem outros cursos, mas o forte daquela universidade é a engenharia. Então, vários CEOs da LG, da Hyundai, da Samsung saíram lá da Hanyang. Então, foi uma experiência sensacional. Lá eu conheci outras culturas, eu fui sozinho aqui da minha universidade, não fui com nenhum brasileiro. Quando eu cheguei lá, também tentei não ficar no grupo de brasileiros, fiquei realmente só com os gringos e com os coreanos para realmente viver aquela cultura. Então o que é legal do intercâmbio, né, gente? Pô, a gente vivencia uma outra realidade, no sentido de morar em outro país, é uma outra cultura, é uma outra maneira de encarar o estudo, uma outra maneira de encarar o trabalho, né? Então, de fato, assim, foram apenas 6 meses, foi um semestre. Eu fiz 4 matérias lá, que eu acabei validando também no meu curso, mas assim, foi um semestre que marcou muito, que mudou muito a maneira como eu encaro as relações profissionais e até pessoais. Pelo seguinte, o coreano, assim como todo o asiático, né, ele é muito metódico, né? Então, ele tem a parte de planejamento, por exemplo, muito forte, assim como o brasileiro também tem. A gente planeja muito aqui, né? Tem planejamento para tudo, a gente faz planejamento para tudo. Qual que é a grande diferença entre nós e os coreanos, ou os asiáticos, os japoneses também? A gente planeja, mas a gente não executa como a gente planejou, né? E o coreano, por experiência, ele planeja e ele executa aquilo que ele planejou, né? Então ele é metódico, ele busca seguir o planejado. Claro, isso tem efeitos colaterais também, né, gente? O brasileiro, ele tem muita habilidade para improvisar, para lidar com o inesperado. O asiático, o coreano, por exemplo, ele vai ter menos esse jogo de cintura, né, que a gente tem. Mas a questão de conseguir executar um método, executar com maestria aquilo, com excelência, isso trouxe muito para minha vida e fez muita diferença na maneira como eu comecei a encarar todas essas relações que me envolvem. Então, um outro ponto também da parte do intercâmbio que fez diferença na minha carreira também é a questão de quando eu voltei para o Brasil, né? Depois que eu voltei, eu tinha essa experiência fora e isso conta bastante na hora de tu conseguir se diferenciar numa entrevista, por exemplo,
numa seleção de currículo, né? Então, logo quando eu voltei, passou, acho que imagina um mês ou 2, eu fui fazer uma entrevista numa empresa que tem aqui na cidade do lado, Navegantes, que é uma cidade também que tem porto litoral, tem aeroporto, e algumas empresas começaram a se instalar, grandes empresas começaram a se instalar aqui, porque tem uma grande quantidade de mão de obra aqui na região. E é uma empresa multinacional americana que se instalou aqui, mais de 100 anos de história já, e eles são fornecedores da indústria automotiva, então eles fazem peças para a indústria automotiva. Então a planta aqui, eles construíram do zero a planta, vieram para cá. Na minha época, quando eu trabalhava lá, quando eu entrei, tinha uns 2.000, 2.500 funcionários. Para a região aqui é bastante, é bem grande. Então eu entrei lá e fez muita diferença eu ter tido essa experiência fora do país. Né? Senti bastante isso na entrevista, primeiro com o RH, depois com o gestor da área que eu fui trabalhar. Então nessa empresa eu trabalhei na área de protótipo, depois trabalhei na área de engenharia de processos também, engenharia avançada. Então essa experiência nessa empresa, essa minha experiência nessa empresa, ela foi muito importante para vivenciar de fato aquele dia a dia do engenheiro de produção. Então para mim foi uma grande escola. Foi muito legal mesmo. Eu trabalhei lá por um tempo, foi uma experiência sensacional, né? Mas eu acabei saindo de lá, optei por sair, e essa foi uma das outras grandes viradas de chave que fez eu chegar até onde eu estou hoje. Foi o caminho que eu trilhei para eu estar aqui hoje falando para vocês, por exemplo. O que aconteceu? Aquela questão que eu falei para vocês lá no início, de propósito. Então chegou no momento em que eu estava acordando lá para ir para a fábrica e pensando, poxa, o que está acontecendo com o tempo que eu estou despendendo para fazer essas operações? Eu estou no final do dia, o que está acontecendo é que eu estou colocando mais X carros na rua para andar por aí. Daí aquilo começou a ficar na minha cabeça e começou a não fazer mais sentido. Todo o esforço que eu estou fazendo é para, no fim das contas, no fim do dia, mais 1.000 carros vão estar circulando dessa marca X com essa peça que a gente está fazendo aqui. E para mim aquilo não estava mais me motivando a estar naquele local, né? E até que eu de fato pedi a conta, né? Mas não sem um plano, né? Claro, tudo isso acontece, a gente vai planejando e vai entendendo a situação do momento, né? Eu já tinha vontade de lecionar na universidade, mas eu imaginei que ia acontecer um pouquinho depois, assim, quando eu tivesse um pouco mais de cabelo branco. Já tenho alguns agora, mas não ainda nesse estágio que eu imaginei que eu já estivesse na universidade. Então eu queria fazer o mestrado para poder dar aula. E nessa época começou a pintar a oportunidade de eu conseguir uma bolsa no mestrado para trabalhar naquele projeto que eu já tinha trabalhado na graduação, que era do brinquedo de programar, no mesmo laboratório. Comecei a fazer conta pensando o que eu quero fazer de fato, prós e contras, qual decisão tomar, e tomei a decisão. Fui me dedicar ao mestrado para começar na academia. E para mim foi a melhor decisão que eu possa ter tomado nesse período, né? Porque fui me dedicar ao mestrado e ali começaram a pintar várias oportunidades. A primeira delas foi essa empresa que a gente tem hoje. Segunda delas, a oportunidade de dar aula e, por consequência, a oportunidade de começar a prestar as consultorias. E isso vai ao encontro de um assunto que eu costumo bater bastante para os meus alunos. Quando a gente tem uma mentalidade muito voltada ao emprego, né? Então, por que eu vou fazer uma faculdade? Porque eu vou fazer uma faculdade para ser contratado por alguma empresa, uma grande empresa. O sonho é ser contratado por uma grande empresa, ser engenheiro lá dentro e tal. Ótimo, precisamos dessas pessoas. Mas a gente precisa igualmente, ou até mais, daqueles engenheiros que vão optar por ser não engenheiros contratados lá na CLT, mas para serem empreendedores, para ser o engenheiro que vai começar a resolver um problema e daquela resolução de problema vai montar um negócio e vai gerar emprego também. Então eu tento incentivar bastante os meus alunos a olharem para essa oportunidade também que a engenharia nos traz. Ser engenheiro não é só tu ser contratado lá por alguma indústria e estar lidando com processos, desenhando uma peça, construindo um prédio. Ele é um profissional treinado para resolver problemas. Quando a gente entra na faculdade, vão existir problemas lá depois de 5 anos que não existem agora.
negócios que não existem agora, produtos que não existem agora. Então a gente não tem como a gente treinar na faculdade resolver problemas específicos. Eu vou aprender a resolver isso aqui. Não. A ideia é que a gente ganhe, ou aprenda, ou desenvolva, melhor, habilidades e competências que sirvam para que a gente consiga resolver problemas. Eu tenho que ser um bom resolvedor de problemas. Eu tenho que pegar um pepino todo dia e conseguir resolver ele. Esse é o perfil do engenheiro que vai servir para ser contratado CLT em algum local, em alguma empresa, ou para ser um empreendedor, uma pessoa que vai ter um negócio, né? Então a ideia é que tu passe esses 5 anos não aprendendo uma coisa específica, mas sim desenvolvendo habilidade, competência para conseguir resolver qualquer tipo de problema. Que as empresas buscam, ou que a criação de uma empresa ela é dada pela resolução de um problema. Então, quando uma empresa te contrata, ela está contratando a tua mão de obra, contratando a tua hora, o teu conhecimento para resolver problemas lá dentro. Quando tu resolve abrir um negócio, é porque tu desenvolveu algum produto, algum serviço, ou tu vai prestar algum serviço que já existe, tu vai melhorar algum produto para também resolver algum problema. Por isso que a engenharia ela é tão fascinante, pelo menos do meu ponto de vista, né? Porque ela te abre essas portas, abre essas possibilidades de trabalhar em diversas áreas e conseguir se encaixar em diversas áreas e ser extremamente útil em diversas áreas. Um dos motivos, inclusive, né, pelos quais eu queria estar na academia, eu queria estar numa universidade dando aula, primeiro deles é para estar em contato com o conhecimento e, por mim, eu quero me aposentar dando aula, porque eu sei que meu cérebro vai estar muito ativo, eu vou estar sempre tendo que me atualizar, por mais que eu dê a mesma aula sempre, o mesmo conteúdo, né, a mesma disciplina, mas eu sempre vou ter que pensar em maneiras diferentes de conversar sobre aquilo, né? Porque todo semestre entram novos alunos com 17, 18 anos e eu estou envelhecendo, então eu tenho que me atualizar, né, para os novos que estão entrando. Isso para mim é muito fascinante. Então, gente, eu acho que independente da tua escolha, de como está a tua carreira hoje, se tu estás empregado em algum local, se tu és um autônomo, se tu está tentando empreender, eu acho que um recado que serve para todas essas situações, para todas elas, se tu decidiu fazer algo, tente fazer aquilo bem feito. Primeira coisa, estou me propondo a fazer alguma coisa, faz bem feito. Se dedica àquele negócio, se dedica. Porque tu só vai poder dizer que não deu certo, que não, isso aqui não tá legal, não tá dando certo, se de fato tu se dedicou. Se tu fez aquela coisa mais ou menos, vou só me dedicar 1 hora por semana para ver se dá, provavelmente não vai dar, porque tu não tá se dedicando, né? É proporcional ao teu esforço, não tem jeito, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, conhecimento, gente, nunca é demais. Eu me arrependo de ter feito publicidade? Não me arrependo, porque me ajuda demais quando eu tenho que desenvolver alguma coisa, parte de comunicação, o engenheiro ele tem muita deficiência nessa parte de relacionamento pessoal, relacionamento interpessoal, né? A nossa formação ela é muito técnica. Eu aprendo a integrar, aprendo a derivar, aprendo a fazer conta, eu aprendo a calcular, eu aprendo a identificar processos, eu aprendo a identificar variáveis, modelar coisas. E só que eu tenho que lembrar que eu não estou lidando com uma máquina lá. Eventualmente eu vou lidar com máquinas, mas eu sempre vou ter pessoas envolvidas. Então, a tua competência de lidar com pessoas, desenvolver essas competências, ela é muito importante, mas muito demais. Mesmo porque engenheiro que vai para a indústria, com uma grande chance, ele vai se tornar um cargo de liderança. Ele vai liderar pessoas, ele vai gerenciar alguma coisa. Então, isso envolve lidar com gente. Tu tem que desenvolver habilidades para lidar com gente. E se tu for para uma indústria. Se tu for abrir o teu negócio, dificilmente tu vai ter um negócio que é só tu. Tu vai ter que lidar com outras pessoas também, tu vai ter que liderá-las, gerenciá-las, então tu vai ter que desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal, de liderança. Então sim, é importante eu conhecer as ferramentas, eu conhecer metodologias de melhoria, isso tudo é muito importante. Eu saber mexer no software, eu saber programar, eu saber mexer no Excel, tudo isso é muito importante. Mas se tu não conseguir passar demandas para outras pessoas, ou entender o que outras pessoas estão querendo de ti, muito provavelmente todo esse conhecimento técnico ele vai
ele vai ficar guardado para ti, ou ele não vai conseguir ser usado ao seu máximo. Então, gente, era isso. Eu espero que tenha ficado claro todo esse papo e que eu possa ter contribuído, ao menos em algum ponto, com o desenvolvimento, ou ter feito vocês pensarem em alguma coisa de uma maneira diferente. Tá? Eu fico à total disposição para quem quiser entrar em contato, trocar ideia. Digo que o conhecimento ele é construído com base nisso, com base na troca de informação, com base na troca de experiência. Então, sempre à disposição, me contate no momento que vocês quiserem. Muito obrigado novamente e até a próxima. Participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores de Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. So what is FlexSim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why FlexSim is the best solution for your business. Oi pessoal, bem-vindos a Day One Engenharia. Eu sou Gardênia Marques, tenho 25 anos, sou de Maceió, Alagoas, sou engenheira de produção formada pela Faculdade Pitágoras de Maceió, sou especialista em licitações e contratos de obras públicas, sou especialista em gestão da qualidade aplicada à construção civil, pós-graduanda em liderança e coach pela Faculdade Estácio e empresária. E hoje eu vim aqui dividir um pouco da minha história com vocês sobre como a engenharia surgiu na minha vida, quais foram os desafios que eu enfrentei para chegar onde eu estou hoje e também quais foram as partes positivas de todo esse processo. Então a minha história com a engenharia, ela começa lá em 2012 no ensino médio, quando eu estava concluindo o ensino médio. Como todo aluno que está prestes a concluir o ensino médio, eu estava procurando uma profissão que se encaixasse no meu perfil profissional, no meu futuro perfil profissional, digamos assim. E foi quando eu descobri a engenharia e, para ser mais exata, a engenharia de produção, onde eu vi que eu teria possibilidades de atuar em diversos setores, em diversos segmentos, que ainda eu poderia ter um suporte para empreender e desenvolver projetos e contribuir de forma positiva para o crescimento da sociedade. Então eu prestei o vestibular para engenharia de produção,
fui aprovada em 2 faculdades e em 2013.1 eu comecei o meu curso na engenharia. E como toda trajetória existe suas dificuldades, as minhas começaram no estágio, onde eu comecei a me destacar como profissional, não a profissional formada, mas na forma do estágio, comecei a me destacar, né? E assim, é muito complicado quando você está numa empresa onde não tem um grande número de pessoas que lideram equipes, então causa um certo transtorno e insegurança nos colaboradores fixos de uma empresa. Então, assim, a minha dificuldade foi enfrentar o meu estágio de uma forma que as pessoas não se sentissem ameaçadas pelo meu conhecimento, como foi o que aconteceu. Mas, tirando toda essa parte, foi um lado também positivo, porque eu pude crescer como pessoa e como profissional da área. E vale também ressaltar que, diante de qualquer lugar que você vá, se você começa a prestar o seu serviço de qualidade, que você tem uma postura ética e profissional e consegue se destacar mais que outros profissionais que já estão nas empresas há muito mais tempo que você, causa um certo receio daquele profissional se sentir ameaçado por você. Mas desde já deixo aqui para vocês que isso não precisa ser uma situação frustrante e que você consegue tirar pontos positivos, porque você está se mostrando que você, mesmo sem ter concluído uma graduação, você já se mostra como um futuro profissional capacitado para exercer tal função que lhe destinarem. Então, eu tive a oportunidade de estagiar, né? Estagiei em usinas de canas-de-açúcar do setor sucroenergético aqui no nosso estado de Alagoas, que é uma das referências de empresas, de indústria, setor industrial, e foi muito gratificante para mim, apesar de ter tido alguns pontos negativos, mas foi onde eu me descobri como profissional, empresária, empreendedora. Foi a partir dos meus estágios que eu entendi que eu não queria ser colaboradora de uma empresa, que eu queria atuar em algo que fosse um negócio meu, que fosse próprio, que eu pudesse gerir da forma que eu enxergasse melhor. Então foi o que aconteceu. Durante o processo de faculdade, eu fiz todo o processo ok, paguei as disciplinas e fui desenvolvendo a mentalidade que eu poderia usar as ferramentas da engenharia para montar e dar suporte ao meu próprio negócio. Então, quando eu já estava terminando a faculdade, no 9º, 10º período, foi onde eu comecei a minha empresa. Eu comecei a pesquisar sobre o nicho de mercado que eu gostaria de atuar, como a engenharia poderia me dar suporte para desenvolver esse negócio, que até então eu tinha muita dúvida no mercado de trabalho que eu queria atuar. Eu não sabia se eu queria trabalhar com consultoria, com prestação de serviços, com algum tipo de serviço industrial. Eu não sabia qual que era a área que eu queria atuar. Então foi quando eu consegui me identificar, comecei a estudar sobre o ramo de obras públicas, que é o nicho de mercado que eu atuo. Eu tenho um escritório que trabalha com licitações e contratos de obras públicas. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e me interessar. E foi onde surgiu uma nova dificuldade. Por quê? Porque esse ramo de atuação, esse nicho de atuação, ele é praticamente envolvido por homens atuantes. Existe hoje um número muito pequeno de mulheres que atuam em obras públicas. Então, assim, foi a primeira necessidade que eu enxerguei, porque você chega numa licitação, você vai encontrar, assim, essa dificuldade, mas nada que me impedisse de continuar. Então, eu estudei sobre esse nicho de mercado, eu me especializei na área para que eu pudesse desenvolver a autoridade de atuação dentro do mercado. E hoje, já conseguimos, em média, mais de 20 contratos em obras aqui no estado de Alagoas. E estamos atingindo também o público de Pernambuco, atuando com obras públicas. Então, assim, o estágio, todo esse processo da faculdade foi primordial para que eu pudesse enxergar que eu não queria ser colaboradora de uma empresa, eu não queria trabalhar para uma grande empresa, para uma multinacional, como é a mentalidade de muitos engenheiros, de muitos profissionais da área. Eu queria abrir o meu próprio negócio. E a engenharia, ela me propôs a abrir o meu próprio negócio. Ela me deu o suporte de conhecimento
teórico e prático para que eu pudesse gerir e, consequentemente, seguir em frente e hoje estar onde eu estou. Mas, antes disso, antes de me descobrir como empreendedora, como empresária, naturalmente eu tive as minhas dificuldades, se realmente eu iria como profissional, como ser humano, alcançar esse objetivo de vida. E foi aí que entrou na minha vida o Liderança na Prática, que é um curso da Fundação Estudar, que é dividido em 2 dias, uma imersão de 2 dias para que nós possamos identificar o nosso perfil profissional de líderes. Então eu me inscrevi, mas ainda tinha muitas dúvidas se realmente eu iria fazer o curso, mas eu fui de uma forma involuntária e foi a melhor coisa da minha vida. Foi onde eu me descobri como profissional, como engenheira, como empreendedora. Lá eu consegui traçar o meu perfil profissional, qual que eram os meus objetivos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas metas que eu queria alcançar na minha vida pós-faculdade. Então foi quando eu descobri a minha capacidade como profissional que eu teria essa capacidade de conseguir criar o meu próprio negócio. Então é uma dica que eu deixo para vocês aqui, de antemão. Se você já é um profissional formado da engenharia ou se você está concluindo o curso de graduação, procura uma mentoria, procura um profissional que ele já tem uma vivência de mercado do que você deseja para sua vida. Seja para trabalhar como um colaborador numa grande empresa, numa grande multinacional, numa grande construtora, ou para você que quer abrir o seu próprio negócio, é muito importante que você tenha como base, como exemplo, uma pessoa para se guiar, que consiga te orientar para que você se desenvolva como pessoa e como profissional, porque é uma coisa que liga a outra. Se você não se conhece como pessoa, você não consegue se conhecer como profissional, porque são 2 situações que andam juntas. Então, como eu passei por essa experiência, que mesmo eu saindo da faculdade, eu tinha a certeza que eu queria empreender, mas eu não acreditava que eu ia conseguir empreender, eu busquei essa ajuda de uma forma voluntária com as minhas dúvidas, mas eu fui em frente e busquei. E eu digo para vocês que hoje isso fez uma diferença enorme na minha vida. Porque se eu não tivesse ido fazer aquele curso, talvez eu já não estivesse aqui, com o meu escritório consolidado, com a empresa bem encaminhada e conseguindo contratos e atuando na melhoria de vidas de outras pessoas também, contribuindo para que outras vidas sejam transformadas como a minha. Então é muito importante que você que é profissional da área, que é engenheiro, busque uma orientação. Se você já está com 1 ano ou meses de formado, busque essa orientação profissional. Porque talvez você esteja num emprego que não seja o seu emprego, que você acha que não é ideal para o seu perfil profissional, que você só esteja ali por estar, pela necessidade de ter um emprego e talvez queira montar o seu próprio negócio, ou tenha o seu negócio, mas ele não está indo da forma que você planejou, que achou que ele iria ser. Então, assim, é muito importante, é muito válido que se busque uma ajuda profissional para que te dê um caminho, o caminho das pedras, como dizem, para que você tenha uma carreira de sucesso. Lá na frente você consiga almejar o seu plano de vida. Então isso foi muito importante para mim, porque me fez enxergar que as dificuldades que eu enfrentei muito anterior, durante a graduação, que não é fácil para ninguém, esse processo dentro da faculdade, principalmente de engenharia, que exige muito de nós, existe muito conhecimento, muito estudo. E pós-graduação, quando você sai para o mercado de trabalho, que você se depara com um mundo totalmente preto e branco, que muitas vezes você não sabe nem para o lado que você vai. Então, assim, é muito importante você buscar uma orientação profissional de alguém que já tenha vivenciado o que você quer vivenciar para a sua vida. Mas, então, voltando ao curso de liderança, foi onde realmente eu me descobri como profissional, como engenheira, qual o segmento de carreira que eu queria seguir. Então, assim, foi muito importante para mim. E, além disso, todo esse processo, abrindo empresa, eu ainda aprendi muito mais, porque como era um mundo novo, porque até então a construção civil, durante a graduação, ela não entra muito dentro
engenharia de produção, mas saiba, meus caros, que nós conseguimos implantar diversos processos da engenharia de produção dentro do canteiro de obras. E é muito gratificante ver tudo acontecendo de uma forma organizada, de uma forma limpa, com um grau de produtividade elevado e oferecendo e entregando um produto de qualidade para a sociedade. Então, assim, foi muito importante todo esse processo que eu vivenciei durante a abertura da minha empresa, porque além das dificuldades que nós enfrentamos, porque como é um negócio que é novo, que você tem que começar a aparecer no mercado, que surge assim a indiferença, porque já tem pessoas ali que já estão há muito mais tempo que você, que já tem muito mais experiência que você, e você se encontra no meio de tudo isso, começando o seu próprio negócio, você fica um pouco inseguro, surge a insegurança, mas nada que faça você travar, que faça você desistir, pelo contrário, que isso possa te fortalecer ainda mais, porque comigo foi assim, mesmo com a dificuldade, apesar de querer empreender, eu tive que também estudar sobre empreendedorismo, de como abrir empresa, o que eu precisaria, quais são as regularizações que eu preciso para ter uma empresa no setor da construção civil regularizada e atuando no mercado de trabalho. Ingressar no mercado de trabalho foi uma grande dificuldade também, porque é um mundo totalmente novo, é um mundo diferente, porque você tem que ir por si próprio, se apresentar diante das pessoas, como é obra pública, existe a concorrência, todo o processo licitatório. Então, assim, bate aquela insegurança, porque eu tive que estudar sobre as leis, tive que ter um conhecimento técnico, um conhecimento teórico, e tudo isso demanda tempo, e você tem que estar disposto a desenvolver esse tempo para que você aprenda, para que quando você chegue lá na frente você tenha autoridade para falar e atuar diante das pessoas que já têm mais experiência que você, entendeu? Então, assim, a aprendizagem, eu sempre digo, o engenheiro, ele nunca deve parar de estudar. Ele sempre tem que estudar e se aprimorando de acordo com o que o mercado vai mudando, porque o mercado ele muda a um segundo. Agora nós estamos aqui, daqui a um segundo já surge algo novo. E nós, como engenheiros que envolvem processos, tecnologia, desenvolvimento, projetos, temos que estar atualizados todo o tempo diante das inovações que estão surgindo no mercado, independente da área de atuação que o engenheiro atue. É muito importante isso, entendeu? Então, assim, eu deixo aqui também uma reflexão sobre o que vocês querem ser após concluir o curso de graduação de engenharia, como vocês querem se destacar no mercado de trabalho, qual será o nicho de mercado para quem quer empreender que se encaixa mais no seu perfil. Tudo isso tem que ser pensado, e após todo esse processo, você tem que estar preparado para as dificuldades que vão surgir diante de toda essa situação, porque é muito válido dizer aqui que também existe um preconceito para quem está começando agora. Quando você principalmente se forma com pouca idade, como eu me formei com 22 anos, que antes de começar a empreender, eu ainda fui em busca assim, de um emprego, de um trabalho, por ser nova, não ter tanta experiência profissional, embora tenha tido as experiências de estágio, existe um certo preconceito, porque é nova e existem outras pessoas que estão teoricamente mais à frente que você, por serem mais velhas, por terem já uma bagagem maior. Mas isso não quer dizer que você não tenha o que mostrar como profissional. Então, assim, é muito válido nós que nos formamos em idades recentes, já sair da graduação, buscando uma pós-graduação, uma especialização, no nicho de mercado que você gostaria de atuar. Isso é muito, muito importante. E para você que quer abrir o seu negócio, estude sobre o nicho de mercado, estude como abrir uma empresa, estude quais são os documentos de regularização, contrate um apoio terceirizado de contador, do que você precisar, porque é muito importante. Principalmente quando você ingressa num nicho de mercado como o meu, que de qualquer forma ele é gerido por homens, são mais homens que são atuantes. Então também já surgiu um outro tipo de situação que
mulheres atuando em obras públicas, ainda é muito pouco. Não existe essa quantidade de mulheres que atuam com obras públicas. Mas, mesmo com essa dificuldade que eu também enfrentei, vamos dizer assim, eu consegui me destacar com a minha empresa, a minha pessoa, a minha figura e ser referência no que hoje eu exerço como uma empresária, como uma empreendedora. Então, eu deixo aqui para vocês que é muito importante que a gente não desista, que a gente corra atrás dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos objetivos, que busque se especializar a cada dia mais, a estudar cada dia mais, porque o conhecimento, ninguém nunca vai tirar ele de nós. Nos tiram muitas coisas, menos o nosso conhecimento. Então é muito importante que nós estejamos nos reinventando a cada dia, a cada hora, buscando sempre mais e mais e sempre buscando evoluir como pessoa e como profissional. E se você, que é engenheiro e tem a necessidade de buscar um direcionamento, uma orientação, não deixa de buscar essa orientação, não deixa de buscar esse direcionamento profissional para a sua carreira, porque é muito importante, é muito válido. Foi o que me fez me destacar no mercado de trabalho, foi o que me fez desenvolver algo que está se tornando uma empresa consolidada no nicho de atuação de mercado, de referência. Foi essa orientação profissional de mentoria com profissionais que me ajudaram a colocar na mesa todas as minhas dificuldades e o que eu queria para minha vida e relacionar tudo isso para que hoje eu pudesse estar onde eu estou. Então é muito importante esse tipo de orientação profissional. E além do mais que dificuldades elas sempre vão existir no caminho, porque nada vem fácil e tudo que vem fácil vai fácil. Então assim, mesmo com a dificuldade que nós enfrentamos diante do mercado de trabalho no nosso país e tudo que vem ao longo dos tempos, nós temos que pensar que mesmo com tudo isso nós não podemos nos abater, que nós devemos seguir adiante enquanto profissionais e buscar melhorias que possam de alguma forma estagnar os problemas que nós vivemos diante da sociedade, contribuir da forma positiva, melhorando o cenário que nós estamos vivendo, porque assim, eu acredito que a crise ela sempre vai existir. Sempre se falou em crise. Então assim, o que nós engenheiros podemos fazer para mudar esse cenário? É contribuir para um desenvolvimento sustentável dentro das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país. Entendeu? Porque eu acredito que um dos grandes profissionais que contribuem para o desenvolvimento sustentável de cidades, país e municípios, enfim, é o engenheiro, porque nós somos um profissional que temos todos os tipos de ferramentas na mão, nós temos um conhecimento tecnológico, um conhecimento inovador, um conhecimento de desenvolvimento, de conseguir liderar situações. Então assim, nós temos um papel muito, muito importante diante da sociedade. Então você que é engenheiro, não se limite à sua área, não se limite ao que te dizem, sempre vá em busca de mais e mais conhecimentos. Por quê? Eu saí da faculdade e até então a minha mentalidade seria trabalhar para alguém no início da faculdade, né? Foi onde eu busquei os meus estágios na área específica que eu queria atuar e descobri que não era aquilo que eu queria para minha vida. E tá tudo bem, porque nós estamos aqui para nos renovar a cada processo, a cada fase nova que nós iremos enfrentar. Então, eu busquei me especializar em um novo nicho de mercado, porque até então eu não tinha conhecimento prático, de forma alguma, sobre como era trabalhar com obra pública, mas eu busquei o conhecimento prático, conhecimento teórico, passei dias e dias e ainda hoje busco muito mais, porque a cada dia tudo muda, tudo se renova, então a gente sempre tem que buscar, estar se reinventando, buscar o melhor de nós sempre e colocar isso diante da sociedade, que nós estamos aqui para contribuir. Nós não saímos da nossa graduação para somar só com mais um profissional que se forma e que está aí por estar. Nós temos que nos formar e mostrar para a sociedade que nós viemos
para fazer a diferença, para gerar valor e ajudar a vida de outras pessoas. Não só a nossa, que nós possamos crescer como profissionais, mas também ajudar outras pessoas a crescerem juntos. Então, assim, é muito importante que o profissional, que o engenheiro, ele seja visionário, que ele tenha uma mente ampla, que não existe um limite para o profissional da área da engenharia, que ele é um profissional que ele pode tudo, ele pode fazer, ele pode realizar qualquer tipo de atividade que venha contribuir com o bem da sociedade, com a melhoria, seja na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento de cidade, no desenvolvimento de uma produção industrial, porque o mundo ele gira em torno da engenharia. A engenharia é que move o mundo, porque todos os processos envolvem engenharia, envolvem a matemática, envolvem o desenvolvimento. Não se contrata um médico para advogar, não se contrata um dentista para desenhar uma ponte, projetar uma casa. Se contrata um engenheiro. Então, assim, o nosso papel dentro da sociedade é um dos papéis mais importantes que pode existir, porque nós contribuímos de diversas formas positivas para o desenvolvimento. Então, eu deixo aqui também outra reflexão referente a isso, que vocês busquem sempre estar se aprimorando e saiam e tenham essa mentalidade de que nós contribuímos de um modo geral para a sociedade e para o mundo, porque a engenharia que nos dá esse suporte de hoje nós estarmos vestidos, nós estarmos sentados debaixo de um teto, tendo acesso à tecnologia. Então nós contribuímos de forma muito, muito, muito positiva para toda essa situação. Então não se ache que você é um profissional pequeno, que você é um profissional que não tem um valor dentro do mercado. Com certeza você tem um valor dentro do mercado, dentro da sua profissão. E assim, eu deixo aqui também uma dica, uma orientação para vocês, de que você que quer empreender, você que quer trabalhar em uma grande organização, se prepare antes de fazer qualquer coisa e dar o primeiro passo. Você se prepare emocionalmente, você se prepare como pessoa, você estude bastante, tenha o domínio, a certeza de que é aquilo que você quer para a sua vida, e se prepare, estude diante daquela situação para o que você precisa, para que você venha desenvolver diante da área que você vai atuar um papel primordial, com excelência, que gere resultados, que você consiga oferecer um serviço de qualidade para que você se torne referência, se torne um destaque onde você atua. Porque é muito importante que nós busquemos isso. Não é buscar ser melhor que o outro, não é buscar querer diminuir alguém, é querer se destacar como profissional, como pessoa, para que você se sinta realizado, para que você olhe lá na frente e diga: há 10 anos atrás eu era assim e hoje eu estou dessa forma, contribuindo, gerando bem, gerando serviço, ajudando no desenvolvimento da minha cidade, do meu país, de forma correta, de forma coerente, e se sentir satisfeito, porque todo o processo que nós passamos durante a graduação não é um processo fácil. Cada profissional sai da faculdade de engenharia com sua bagagem de dificuldades nas costas, com sonhos, mas também com muita experiência, muita dificuldade, porque é uma graduação que é cansativa, é exaustante, passar noites e dia também para quem estuda de dia, para quem estuda à noite, dentro de uma sala, vendo cálculo, vendo números, também existe a teoria, as provas são cansativas, trabalhos, tudo, desenvolver projetos, é um processo que não é fácil, porém você sai da faculdade e muitas vezes sai sem um norte, sem um direcionamento. Não digo que são todos os profissionais, mas a grande maioria sim. Então, busque isso para você, todo o seu processo durante a graduação. O que você passou de forma positiva e negativa, você une e leva para o seu futuro no mercado de trabalho. Que você pode, que você consegue, que você é um profissional que está saindo, não ser apenas mais um profissional no mercado de trabalho. Que você está saindo para fazer a diferença enquanto profissional no mercado de trabalho e contribuir de forma positiva para a sociedade.
E para finalizar, eu gostaria de deixar o meu agradecimento à EI Produção, na página do Instagram, pela oportunidade, ao Lucas, que é o idealizador de todo esse projeto, que eu achei muito interessante, achei muito bacana ele abrir as portas para que nós, profissionais da área, pudéssemos contar um pouco da nossa história, que pudéssemos de alguma forma contribuir com a orientação para vocês que são alunos ou profissionais já formados da área de engenharia, que nós podemos, né, compartilhar toda a nossa experiência, um pouco da nossa experiência diante do mercado de trabalho, de quais dificuldades nós enfrentamos, e dando dicas para vocês de como tudo isso foi agregando valor na nossa vida para que hoje nós nos tornássemos profissionais de destaque em nossas áreas que nós atuamos. Então, assim, é muito gratificante vir aqui poder falar um pouco para vocês da minha experiência enquanto profissional como engenheira, de como a engenharia ela mudou a minha vida com certeza para muito melhor, porque eu não me vejo hoje atuando em outro segmento. Eu me vejo hoje que eu escolhi a profissão certa para minha vida, que eu me sinto realizada como engenheira, com o papel que eu venho exercendo diante da sociedade, da forma que eu venho contribuindo diante da sociedade, principalmente para quem trabalha com obra pública, que está muito perto das pessoas. Então, assim, é muito gratificante poder vir aqui e contar um pouco da minha história para vocês, de todo esse processo que eu vivenciei, de forma resumida, mas de todo esse processo que eu vivenciei. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero que nós possamos nos encontrar em outros eventos, e se Deus quiser, pessoalmente, né, em breve, todos nós. E eu só tenho a agradecer a todos que também estão aqui nos assistindo, tirando um tempinho para poder nos assistir. Isso é muito válido, é muito importante, e eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a carreira, para o desenvolvimento de vocês. E é isso, muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje e amanhã a gente se vê com mais um Day One Start da Engenharia.